Tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? A gente vai começar hoje uma aula muito massa, que é uma aula sobre o fermento natural. Como que a gente pode considerar o nosso fermento pronto para fazer pão? Eu vou dar uma série de dicas para você fazer o seu fermento ficar bombadão, para você saber quando que ele está pronto para fazer pão, para você saber o que influencia esse fermento, para ele ficar mais forte ou até, se você quiser, que ele fique um pouco mais fraco. Eu vou mostrar para você o que é aquela água que dá em cima do fermento quando ele fica guardado muito tempo. Vou mostrar ela para você. Eu guardei um fermento aqui e vou mostrar como que é. E o que essa água significa? Eu vou falar um monte de coisa. Essa aula vai ser uma aula especial sobre o fermento natural. Espero que ela responda a maioria das suas dúvidas sobre o levain ou sourdough, né? O levain, que é o fermento natural, ele tem vários nomes, depende de onde você tá, né? Em inglês ele é chamado de sourdough. Ele também é chamado de massa madre, massa mãe, massa azeda, leaven em inglês também, tá bom? O sourdough, na verdade, é a massa azeda que dá origem ao leaven, que é o levain. A massa mãe é a massa que dá origem ao levain, tá? Eu vou explicar para você a diferença entre o starter, que é o sourdough, e o levain, que é o leaven em inglês. Tá? Nós vamos saber a diferença entre os dois, por que tem esses dois nomes, o que tem a ver essa nomenclatura, né? Levain e massa mãe é a mesma coisa? É, mas tem uma diferença, eu vou explicar para você qual é. O que é o fermento natural? Fermento natural não é só uma mistura de farinha e de água. Dentro dessa mistura de farinha e de água, a gente tem bactérias e leveduras selvagens. E essas bactérias e leveduras selvagens que vão fermentar o seu pão, que vão trazer mais sabor, que vão trazer mais nutrientes disponíveis para você absorver. Sim, porque o pão de fermentação natural tem mais nutrientes disponíveis para a gente absorver quando ele é feito de uma forma que chama fermentação longa, tá? Não falaremos disso hoje. O pão de fermentação natural de fermentação longa tem mais nutrientes do que um pão de fermentação feito com o fermento biológico, por exemplo, tá? O fermento natural, ele tem esse papel importantíssimo de fermentar o nosso pão e trazer mais sabor, mais nutrientes para ele, né? Onde que ele mora? Onde que a gente guarda o nosso fermento? Muitas pessoas me perguntam, falam, onde que eu posso guardar o meu fermento? Eu posso guardar na geladeira? Eu tenho que deixar em temperatura ambiente? A resposta é, você pode deixar na geladeira ou você pode guardar em temperatura ambiente. Em qualquer um dos dois lugares, está valendo. Desde que você saiba como cuidar e o que esperar do seu fermento quando ele mora na geladeira ou quando ele mora em temperatura ambiente, tá? Quando o seu fermento mora em temperatura ambiente, vamos dizer, se você alimentar esse fermento diariamente, porque ele precisa ser alimentado diariamente quando você guarda em temperatura ambiente, ele vai estar sempre pronto para você fazer pão. Então, assim, você vai manter uma pequena quantidade, vai alimentar aquela pequena quantidade do seu fermento, o que sobrar ali, o que você descartar, a gente chama de descarte, né? Esse descarte pode ser guardado na geladeira para você fazer bolos, panquecas, outros pães que você não precisa do fermento bombadão. Enfim, você vai usar o descarte para outras coisas e ter ele como um backup na geladeira. Mas o seu fermento, sua massa mãe, né? Ela vai morar fora e ela vai te dar a vantagem dela estar sempre prontinha para você fazer pão. É só você aumentar a quantidade dela colocando mais farinha e mais água quando você quiser fazer pão com ela, tá? Então essa é a vantagem de você manter o seu fermento natural fora da geladeira em temperatura ambiente. Se você mantiver o seu fermento natural na geladeira, você também tem vantagens. A principal vantagem é que você não precisa alimentar ele todos os dias. Uma grande desvantagem é que quando você tira ele da geladeira, especialmente se ele ficou mais de uma semana na geladeira, guardado, esquecido, por meses, por semanas, ou até por anos, você vai precisar sempre dar uma ativada nele. Você tem que alimentar ele algumas vezes para você reconstruir a população de bactérias e leveduras que moram dentro do seu fermento. E isso requer o quê? Planejamento e paciência.
Então, se você guarda o seu fermento natural na geladeira para ter a conveniência de não precisar alimentar todos os dias, você vai ter a necessidade de fazer algumas ativações nele antes de preparar o levain da massa, tá? Esse ponto é muito importante e eu não sabia disso, né? Eu achava que podia morar na geladeira, tirava da geladeira, misturava lá com mais farinha e água, fazia pão. Não fica legal, a não ser que você tenha guardado na geladeira há pouquíssimo tempo. Se você pegar um fermento que ficou 2 semanas esquecido na geladeira e tentar fazer um fermento da massa com ele, ele vai demorar, não vai fermentar direito, vai ficar muito ácido e os resultados vão ser mostrados no seu pão, tá? Então é muito importante que você garanta que o seu fermento esteja forte se ele morar na geladeira, fazendo algumas ativações. Eu vou explicar para você como que você faz isso. Então vamos lá, seu fermento natural mora na geladeira. Você vai pegar o potinho que está na geladeira, aí você vai tirar uma isca dele, você vai tirar um pouquinho dele e colocar num outro potinho, tá? Você tem que ter uma balança para você saber quanto de isca você tirou e essa quantidade de isca vai determinar também como que você vai poder crescer a quantidade desse fermento alimentando com farinha e água depois, tá? Então você vai tirar uma isca, colocar num pote limpo com tampa, guardar o resto que ficou naquele potão lá que estava na geladeira, dentro da geladeira, ele é seu backup. E aí você vai pegar esse fermento que você tirou essa isca, né? Colocar num cantinho e deixar chegar em temperatura ambiente. Quando chegar em temperatura ambiente, você vai adicionar então água e farinha na proporção que você normalmente alimenta ou na proporção que você quer. Normalmente eu coloco nessa primeira alimentação, como ele estava na geladeira, esquecidinho ali, eu uso a mesma proporção de isca, de água e de farinha. Por quê? Porque eu quero uma quantidade maior de isca para começar. Ou eu uso a proporção 1, 2, 2, que é uma parte de isca, 2 de água e 2 de farinha. Também é legal, porque é uma proporção um pouquinho mais líquida. E a água, como eu vou falar mais na frente, ela é um dos fatores que ajudam na fermentação, tá? Então você escolhe, você conhece o seu fermento, ou você vai conhecer o seu fermento, e aí você vai poder escolher o que é melhor para ele, tá? E o que você vai fazer? Você vai fazer uma ativação, na verdade não, você vai fazer 2 a 3 ativações, ou seja, uma ativação a cada tantas horas. O tempo vai depender do tempo que o seu fermento vai demorar a fermentar. Se ele estiver guardado na geladeira há muito tempo, ele vai demorar mais a fermentar na primeira ativação. Ou talvez ele fermente, mas ele nem cresça direito. E aí você vai precisar fazer o quê? Tirar uma isca dele e alimentar novamente, com farinha e com água. E aí você vai perceber que na segunda ativação ele provavelmente já vai mostrar mais bolinhas, vai aumentar mais em volume, e é isso que você quer. Então, é muito importante você ativar o seu fermento natural antes de fazer o fermento da massa. Por quê? Porque você quer aumentar o número de micro-organismos dentro dele, tá? Enquanto a galera morou na geladeira, a galera tava lá dormindo, um monte morreu, um monte de bactéria, levedura, eles morreram ou adormeceram, ficaram fracos. E na verdade, assim, elas diminuem em quantidade. Ainda ficam lá, né, os fungos e as bactérias, eles ficam lá porque eles têm uma capacidade de sobrevivência muito grande, mas ficam lá em menor número. Então, quando a gente faz uma série de ativações, a gente vai aumentar o número, a população de bactérias e leveduras selvagens do fermento. E é essa população que vai ajudar o seu pão a crescer, ter mais sabor e ter mais nutrientes. Beleza? Então, você também, além de aumentar esse número de população, você vai retirar o excesso de acidez. Porque quando o fermento natural mora muito tempo na geladeira e fica lá esquecido, ele fica ácido, acético. Ele forma o ácido acético. As bactérias que estão nele vão formar ácido acético. E esse ácido acético, quando você vai cheirar, ele tem cheiro de acetona. Se você não ativar o seu fermento, né, antes de preparar o fermento da massa, esse sabor forte, esse cheiro de ácido acético, esse aroma vai passar para o seu pão. E não só o aroma, as qualidades, né, o ácido acético ele vai trazer uma série de qualidades que talvez não sejam muito desejáveis para sua massa.
sua massa pode ficar elástica, pode ficar borrachuda, né? O seu pão pode não crescer tanto. Então, isso você tem que tomar cuidado. Como que você faz isso? Fazendo uma série de ativações antes de preparar o seu levain da massa, tá? Aí você retira o excesso de ácido acético e ajuda, então, no desenvolvimento melhor, né? De um pão de melhor qualidade, né? Por que, então, né, que eu quero ativar o meu fermento? Porque eu falei, eu quero pão de melhor qualidade, eu quero um pão que cresça mais, eu quero um pão que tenha um sabor melhor. Mas antes até de eu falar isso, eu queria demonstrar para você o que acontece quando um fermento fica guardado na geladeira muito tempo. Vou pegar aqui, né, um fermento que tá na minha geladeira. Olha isso aqui, já tá na geladeira, sei lá, uns bons meses. Eu tenho alguns e eu fico fazendo testes com eles. Então esse aqui, olha essa água preta que dá em cima dele, né? Aí você vai falar assim: nossa, mas então eu não vou poder fazer pão com esse fermento nunca mais. Ele estragou. Não estragou. Eu abro esse pote, isso aqui, ó, é a água que tem um cheiro de acetona, cheia de ácido acético, né, que foi produzido pelas bactérias ácido láticas. Então, esse líquido aqui, ó, que fica aqui em cima, ele na verdade é um protetor para o seu fermento. Ele não deixa outras bactérias atacarem o que está aqui dentro. É muito fantástico, né? Por quê? Porque o ambiente aqui do fermento natural, ele é... As bactérias e leveduras selvagens convivem aqui numa boa, mas o ácido acético que elas produzem ataca o que vem de fora, não deixa entrar aqui. Então a formação desse líquido aqui, além de nos falar, velho, tô com fome, me dá comida que eu tô com fome, ela também vai proteger o conteúdo desse potinho aqui, tá? E aí isso a natureza, né, isso é natural. Então a gente vai tirar um pouquinho para poder recriar o nosso fermento, reviver o nosso fermento disso aqui. É muito mais rápido, muito mais fácil você reviver o seu fermento que ficou guardado muito tempo do que você fazer um do zero, desde que você saiba o que você tem que fazer, tá? Esse líquido, ele é chamado de Hootch, H-O-O-T-C-H. Esse nome é muito usado também na fabricação de cerveja e tudo mais. Enfim, é um termo técnico que existe, que é usado, então ele é chamado de Hootch, tá? Então isso é um ponto importante, para você saber o que é o Hootch, para você saber como que você faz para reviver um fermento que ficou esquecido, ou até que você tem que ativar um fermento, né, que ficou guardado na geladeira por um bom tempo. Agora, a gente vai então falar por quê. Por que que eu vou reviver um fermento que ficou guardado na geladeira? Por que eu tenho que fazer isso? Porque o fermento fraco, o fermento que não tem a quantidade de micro-organismos ideal e que tem excesso de acidez, pode causar uma série de... ele pode trazer uma série de características para o seu pão que você não vai gostar. Primeira, ele vai dificultar a fermentação. Você vai ter uma fermentação muito mais lenta do que você teria, tá? E com isso os tempos vão ficar todos zoados. E você, por exemplo, está acostumado a fazer uma receita de pão em determinados tempos, vai mudar tudo. Então é legal você ter o seu fermento forte, bombadão, antes de você começar a fazer um pão, tá? Não tô falando aqui que você não pode tirar um fermento da geladeira e fazer pão com ele. Tem gente que faz, mas na minha experiência, quando eu tava começando e o meu fermento ainda era fraco e ainda eu não sabia desses detalhes todos, né, que eu fui aprendendo com o tempo, eu sofria pra caramba. Porque às vezes eu estava fazendo o método todo certinho na hora de fazer pão, mas o meu fermento era fraco. O meu fermento tinha excesso de acidez. Então, a gente está aqui tentando eliminar alguns pontos que podem atrapalhar o seu resultado. Então, para que você tenha melhores resultados e para que você não se preocupe em olhar tantas variáveis, o que eu recomendo é que você tenha um fermento ativadão, bombadão, antes de começar a fazer pão, para você não ter problemas de fermentação, tá? Você também vai evitar, né? Um fermento fraco, ele traz problemas de fermentação, a fermentação fica lenta, fica imprevisível. Ele também traz o chamado pão tijolão, que é aquele pão pesadão, né? Justamente por causa da carga ácida também e por causa da falta de fermentação, o seu pão vai ficar um tijolo, vai ficar pesado, pode também virar um disco voador. Por quê? Porque a fermentação ajuda a estruturar a massa. Quando você tem uma fermentação ineficiente, a sua massa também não vai se estruturar adequadamente. Então você vai ter um pão que vai ser achatado, vai parecer um disco voador, um panquecão.
né? Então, fermento fraco causa pão panquecão também, né? E você também vai ter um pão que talvez tenha um gosto muito ácido, né? Um gosto de vinagre, um gosto que talvez não seja muito agradável. Uma coisa é você ter um pão que tem um gosto levemente acético, né? Ácidozinho, gostosinho, que o pão de fermentação natural rústico tem essa característica. Essa é ótima. Mas quando o seu pão tem um gostão de vinagre desagradável, aí é porque o seu fermento não estava, vamos dizer, no ponto ideal para ser usado na massa. Muitas vezes é porque você tirou da geladeira, fez um fermento da né, fez o levando da massa e já usou sem fazer as ativações. Então, assim, isso é o que o fermento fraco pode causar no seu pão. Vamos falar de proporções, é isso mesmo. A gente nomeia os nossos fermentos ou classifica os nossos fermentos naturais por proporções, né? Muitas vezes você pode ter visto o número 1, 2, 2, Levain 1, 2, 2, Levain 1, 2, 3, Levain 1, 4, 4, 1, 10, 10. O que é isso? Né? Proporção é basicamente o seguinte, a ordem dessa proporção é a isca, que é o fermento, também chamado de starter, né, que é aquilo que dá início ao levain. Então, o primeiro número é a quantidade de isca, o segundo de água, o terceiro de farinha. Então, se eu tenho um fermento natural que tem a proporção 1, 1, 1, ele tem a mesma quantidade de isca para água e farinha. Se eu tenho um que tem a proporção 1, 2, 2, eu tenho uma parte de isca, 2 de água e 2 de farinha. Se eu tenho um que a proporção é 1, 2, 3, eu vou ter uma parte de isca, 2 de água e 3 de farinha. E assim sucessivamente. Eu tenho vários tipos. Eu já fiz fermento 1, 10, 10. Eu já fiz fermento 2, 1, 2. Já fiz fermento direto. Eu faço um 4, 4, um 5, 5, um 3, 3. Ah, por quê? Por que eu faço isso? Por alguns motivos. O principal é porque eu quero controlar o tempo de fermentação do meu fermento. Quanto maior a isca, normalmente mais rápido ele fermenta. Quanto menor a isca, normalmente mais lentamente ele fermenta. Então, o fermento 1, 2, 2 vai demorar muito menos tempo para fermentar do que um que é um 10, 10, que tem 1/10 de isca em relação a água e farinha. Então, quando você usa essas proporções, você consegue controlar o tempo de fermentação. Aí você consegue falar, beleza, eu vou trabalhar, vou ficar 10 horas fora, então eu quero que o meu fermento demore mais ou menos 10 horas para fermentar, então eu vou alimentar ele na proporção tal. Aí você vai falar, mas qual o tempo de cada proporção? O tempo de cada proporção vai mudar dependendo de alguns fatores. Não existe uma resposta 100% pronta, existem algumas médias de tempo, né? Mas o fermento, ele é afetado por alguns fatores importantes que vão afetar os tempos de fermentação, né? Um deles, qual que é? Temperatura. A temperatura é um dos grandes fatores que afetam a fermentação, tanto do fermento quanto do pão. Então, se tá mais frio, demora mais a fermentar. Se tá mais quente, fermenta mais rápido, tá bom? Basicamente é isso. Então, a temperatura é um dos fatores. Quantidade de água. A quantidade de água vai afetar a fermentação. Quanto mais água, mais rápido uma massa vai fermentar. Massas mais hidratadas fermentam mais rapidamente, tá? O fermento mais hidratado fermenta mais rapidamente. Outro ponto, farinha. Dependendo da farinha que você usa, o seu fermento vai gostar mais dela ou não. Se for uma farinha mais nutritiva, uma farinha orgânica, uma farinha integral, de boa qualidade, de moinho mais, assim, aqueles moinhos artesanais, por exemplo, o seu fermento vai tender a gostar mais. Se for uma farinha branca, fraquinha, daquelas bem branquinhas, que são feitas mais para fazer pão, né, e são muito industrializadas e processadas, o fermento tende a gostar menos, tá? Não tô falando que ele não vai gostar, eu tô falando que ele tende a gostar menos. Então, é importante você saber essas informações da farinha, buscar farinhas de boa procedência, porque elas poderão ajudar muito o seu fermento. Uma outra coisa que eu já falei, e só vou repetir, um outro fator é a proporção. Se você coloca mais isca, o fermento tende a fermentar mais rápido. Menos isca, tende a fermentar mais lentamente. Então, esses fatores, temperatura,
água, farinha e quantidade de isca, ou seja, proporção, são fatores que realmente vão afetar o seu fermento natural, tá? Você tem que ficar de olho nesses fatores. E tem uma farinha que, se você quiser ajudar a bombar o seu fermento, você pode colocar em pequenas quantidades, que é a farinha de centeio. Ela tem muitos nutrientes e normalmente um fermento com farinha de centeio, ele tende a ser bem bombadão. Mas se você colocar muita farinha de centeio, o seu fermento vai ficar muito acético, muito ácido, e esse sabor talvez que ele faça talvez não te agrade muito. Então é legal você fazer uns testes, tá bom? A gente tem também algumas considerações que a gente faz dependendo de como a gente vai fermentar o nosso pão, tá? Se você vai fazer fermentação em temperatura ambiente o tempo inteiro, tá? Você então talvez seria melhor você usar um fermento só de farinha branca. Por quê? Porque o fermento de farinha branca, ele gosta mais, ele se desenvolve melhor na temperatura mais quente, temperatura ambiente, tá? Tem umas bactérias que têm a classificação homofermentativas, elas gostam mais da temperatura mais quentinha, da temperatura ambiente. Então, o fermento que mora na temperatura ambiente, que tem farinha branca, que é a farinha que alimenta essas bactérias homofermentativas, ele é um fermento bacana para você fazer pães em temperatura ambiente. Ele traz resultados mais legais porque ele favorece essas bactérias homofermentativas que se alimentam da farinha branca e que gostam de temperatura ambiente. Já um fermento que mora na geladeira, ou quando você vai fazer um pão e vai fermentar esse pão parcialmente na geladeira, no ambiente frio, as bactérias que gostam da geladeira são as bactérias heterofermentativas e elas se desenvolvem a partir da alimentação do fermento por farinhas integrais, tá? Elas gostam da farinha integral. Então, o que acontece? Quando você vai fermentar uma massa na geladeira, usa um fermento que tenha um pouco de farinha integral nele, ou de centeio. Por quê? Porque as bactérias já estão acostumadas com o ambiente frio, elas gostam do ambiente frio, as bactérias heterofermentativas, e elas se alimentam de farinha integral ou de centeio. Então não precisa dele ser 100% integral ou centeio, ele pode ser parcialmente integral. Mas normalmente o fermento que tem um pouco de farinha integral, que é o fermento híbrido, ou o fermento 100% integral, ele é ótimo para pães que vão ser fermentados a frio. Tá? São informações que são úteis, né, para ajudar na qualidade da fermentação do seu pão e no sabor final do seu pão, tá? Além da qualidade nutricional dele, né? Agora a gente vai falar também de como bombar um fermento fraco. Acho que tudo que eu venho falando aqui nessa aula já vem meio que construindo as bases para eu falar para você o que a gente faz para bombar um fermento fraco. Talvez você já tenha tirado algumas conclusões, né? Mas eu vou falar aqui, eu vou listar, né? Tem alguns pontos, são 4 pontos que eu falo assim, 4 pontos essenciais para você bombar um fermento fraco. Primeiro, use mais isca. Quando você alimenta o seu fermento com mais isca, você tem uma maior população ali, você não dilui ele tanto em farinha e água, e isso vai ajudar a manter aquele número inicial de micro-organismos. Aí você vai conseguir, não diluindo tanto, você vai conseguir que ele cresça melhor. Outro ponto, coloque num local um pouquinho mais quente. Por quê? Porque o calor favorece a fermentação, então, naturalmente, tá? Outro ponto, use farinhas integrais, parcialmente, ou aumenta um pouquinho a quantidade de farinha integral do seu fermento, e isso vai ajudar a dar uma bombada nele. E coloque um pouquinho mais de água nele, a água também vai ajudar a bombar. Lembra de usar, né, as proporções. Não é tipo, vou colocar uma quantidade aqui qualquer. Você nunca vai saber o que você vai fazer depois. Você nunca vai conseguir replicar os seus sucessos. Então, você precisa ter noção e ter conhecimento de qual proporção você está usando, anotar, né, anotar os tempos, pra você conhecer bem o seu fermento, tá? Então, assim, você fala, na temperatura tal, na proporção tal, alimentando com a farinha tal, o meu fermento demora tanto tempo para chegar no pico de fermentação. E aí, como que você vai diminuir a atividade do seu fermento?
Se você for diminuir a atividade do seu fermento por algum motivo, às vezes ele está fermentando rápido demais, às vezes está calor demais, às vezes você não quer que seu fermento fique pronto daqui a 4 horas, você quer que ele fique pronto em 10 horas. Dá para fazer isso, mas o que você faz para você conseguir fazer isso? Você consegue diminuindo a quantidade de isca. Lembra das proporções que eu expliquei? Você diminui a quantidade de isca, aí você vai aumentar o tempo de fermentação. Ou você vai colocar o seu fermento num local mais frio. Ou você vai diminuir a quantidade de água. Porque quanto menos água, mais vai demorar para fermentar. Ou você vai usar farinha branca ao invés de farinha integral. Porque a farinha branca tem menos nutriente e fermenta mais lentamente. Então, essas são as trocas, né? Quando ele precisa fermentar muito ou quando ele precisa fermentar pouco. Você tem que saber fazer as duas coisas. Porque quando você faz pão, você vai precisar manipular esses tempos. E essa é uma forma bem básica, né? Essas 4 dicas são bem básicas para você conseguir fazer isso. Ponto importante, você tem que cuidar sempre do seu fermento. Mesmo que ele more na geladeira, é legal você tirar ele lá uma vez por semana, de 10 em 10 dias, e fazer umas ativações nele, pra você manter a população dele, né, viva. Porque se você fizer igual esse aqui, ó, por exemplo, esse meu fermento maluco aqui, ó, que tá cheio de root aqui em cima, que tem meses que eu não alimento. Por que eu tô deixando ele assim na geladeira? Porque eu tenho outros que estão super ativos que eu tô usando. E se esse aqui nunca mais voltar a viver, não tem problema pra mim. E porque eu tenho outros que eu tô usando para fazer pão e que eles estão prontos para fazer pão. Agora imagina eu pegar esse fermento aqui e eu quero fazer pão com ele amanhã. Não vou conseguir fazer pão com ele amanhã. Vai demorar a ativar esse fermento. Então, eu faço isso por experiências, né? Eu faço experiência para poder falar para vocês as coisas, né? Então, assim, o que eu recomendo é que você mantenha o seu fermento relativamente alimentado, de 10 em 10 dias, uma vez por semana, mesmo que ele more na geladeira. Se ele morar em temperatura ambiente, você vai ter que alimentar ele todo dia, porque senão ele vai estragar, tá? Como que você vai saber se o fermento é bom? Se ele te der bom pão, ele é bom. Se ele não te der bom pão, você tem que fortalecer ele, porque ele não tá te dando bom pão. Nós ainda vamos falar mais coisa, não acabou não, tá? Uma outra dica importante que eu dou, tenha sempre um backup na geladeira. Mesmo que seu fermento more em temperatura ambiente, tem um backup dele na geladeira. Por quê? Porque quando você estiver lá manipulando seus vidrinhos de fermento, pode ser que um caia, quebre. E aí você vai ficar sem seu fermento. Eu tô falando, porque isso já aconteceu comigo, eu vejo isso acontecendo com meus alunos direto, né? E eu falo pra todos, eu falo, velho, você tem que ter um backup na geladeira, porque se você, assim, não é o fim do mundo. Se o seu fermento, se o potinho quebrar e você perder seu fermento, você vai ter que criar outro do zero. Pra você criar outro do zero, você vai demorar. Demora alguns dias, uns bons dias. E demora semanas para o seu fermento amadurecer o suficiente para te dar os melhores pães, né? Então, você precisa cuidar disso e evitar que isso aconteça tendo um backup. É muito simples ter um backup. Tem um pote na geladeira, marca lá, fermento natural para a galera da sua casa não jogar fora e deixa ele lá na geladeira, tá bom? Vamos lá, agora eu vou falar da diferença de starter e levain, tá? Da massa madre pro fermento natural que a gente usa na massa, que a gente chama de levain em francês, até português a gente fala, né, levain também. E em inglês ele é chamado de leaven, tá? Qual a diferença da isca, que é o starter, pro levain, pro leaven? A diferença é, o starter, que é a isca, ele normalmente mora na geladeira. Ele fica lá esperando a gente tirar um pouquinho dele para alimentar. O levain, ele é criado a partir do starter, a partir da isca, tá? Então, assim, de uma forma simplista, a gente chama o fermento natural de levain, mas o levain é aquele fermento que está pronto para ser usado na massa. Ele é o levain. O starter, a isca, a massa-mãe, a massa madre, é aquele que precisa ser ativado. Ele é, vamos dizer assim, o starter é a isca e a massa-mãe. O levain, ele é o fermento usado na massa, tá? O starter, normalmente, ele é mantido sempre na mesma proporção, pode ser 1-2-2, pode ser 1-1-1, e ele sempre é alimentado com a mesma farinha. O levain, você pode pegar uma isca do starter e você pode alimentar o seu levain com a farinha que você quiser, na proporção que você quiser,
tá? Então, por exemplo, eu posso pegar um starter que tenha 50% de farinha integral nele, pego uma isca dele e alimento só com a farinha branca, porque eu quero fazer um pão praticamente 100% branco. Ou eu posso alimentar ele só com a farinha integral, porque eu quero fazer um pão 100% integral. Aí eu vou ter um levain 100% integral, tá? Então essas são as diferenças entre o starter, a massa mãe, a massa madre, né? E o levain, o fermento natural, tá? Isso é mais técnico e assim, não é muito essencial você saber, mas é legal você saber, porque aí você vai sempre manter, né, o seu starter, a sua isca de um jeito e vai poder manipular essa isca para fazer pães com sabores diferentes ou usando farinhas diferentes, fazendo testes, né, sempre mantendo a original, tá? Uma coisa também que identifica o starter e o levain. O starter, ele é inativo. Ele tá na geladeira, eu não posso fazer um pão com ele, assim, tirando da geladeira, ele não vai ficar legal. O levain, ele tá ativo, cheio de bolha, e é com ele que eu faço a minha massa de pão, né? O starter pode viver anos, meses, dias na geladeira. O levain tem poucas horas de duração, porque depois de algumas horas, se ele não for usado, ele vai passar do ponto. Então, essas são as diferenças entre o levain. O starter, ele forma o root. Root é essa água que dá em cima. Isso aqui é um starter, tá? Ele forma o root. O levain, ele é cheio de bolhas, né? Ele aumenta em volume. Ele não tem root. Então, são as diferenças entre o starter e o levain. A massa madre e o fermento natural pronto para fazer a massa de pão. Essa é mais uma curiosidade, mas quando eu aprendi isso, eu achei muito legal e eu, na verdade, custei entender como que funcionava e eu comecei a trabalhar minha cabeça, a entender isso na minha cabeça e pegar essas características e por isso que eu tô passando elas aqui para você, tá? E isso vai te ajudar muito quando você quiser variar o seu fermento sem ter milhões de fermentos na geladeira. Eu, por exemplo, no momento eu estou com 5. Mas é porque eu faço muitos testes e tudo mais, né? Eu tô sempre criando um fermento novo para testar, para ensinar. Mas você não precisa. Você pode ter um. E aí você pode variar, né? De acordo com o que você quiser, mantendo o seu starter original, tá? Como que eu sei que o meu fermento está pronto para fazer pão? Como que eu sei que ele está no pico, né? O que é pico? Pico é o ponto mais alto de uma montanha, né? Na natureza, o pico é a parte mais alta de uma cadeia de montanhas. O levain tem um pico. O pico é o volume mais alto que ele chega depois que a gente dá farinha e água para ele. E passa um tempo, ele fermenta e cresce, certo? Esse é o pico. E aí ele fica no pico um tempo. Quanto mais forte ele tá, mais tempo ele vai ficar no pico. E depois ele começa a cair. O pico é o ponto mais alto, é idealmente o momento que a gente usa para fazer pão, né? Quando ele tá naquele ponto mais alto, demora algumas horas para chegar. E eu vou mostrar aqui para você. Aqui é quando a gente alimenta. Passa 2 a 3 horas, ele já meio que duplica, tem umas bolinhas e tal. E aí lá pelas 4, 5 horas ele forma um arco, ele forma um iglu, que é o pico, e ele tem bolhas maiores aqui. Tá vendo? Então, isso é o pico de fermentação. Você pode usar ele um pouco antes do pico, aí é o levain jovem, ou você pode usar ele no pico, que é um levain praticamente maduro. Se ele passar, ele vai ter aquelas características ácidas que eu falei, né? Característica do levain que passou do ponto. Pode usar? Pode, mas você já vai esperar que a sua massa pode se comportar de uma forma um pouco diferente no processo de fermentação. Tempo, eu já expliquei, ele vai demorar, né? Depende da proporção, da temperatura ambiente, da farinha que você usa. Normalmente o meu levain, quando ele está bombadão, quando a temperatura está propícia, ele vai demorar mais ou menos de 3 a 5 horas, o levain 122, ele vai demorar de 3 a 5 horas para chegar no pico, que é o ponto ideal para usar, tá? Mas cada um tem o seu tempo, você tem que conhecer o seu fermento, anotar e conhecer os tempos dele, dependendo das condições do seu ambiente e da farinha que você dá para ele, tá bom? Pra gente terminar, né, as características que a gente busca no nosso fermento que tá no pico é o quê? Bolhas, muitas bolhas, né, irregulares, uma grande, uma pequena, aquela coisa toda, aumento de volume, ou ele duplica ou ele triplica no tempo certo. Não adianta o seu fermento duplicar
demorando demais a duplicar. Se ele demorar demais a duplicar numa proporção tipo 1, 2, 2, que é uma proporção que ele demoraria 4, 5 horas, se ele demorar 10 horas para duplicar na mesma proporção 1, 2, 2 na temperatura, que normalmente ele duplicaria em 4 horas, seu fermento está fraco. Então você precisa fortalecer o seu fermento, alimentando regularmente e usando todas essas dicas que eu passei aqui no vídeo para você hoje. Então não é só duplicar ou triplicar, tem uma questão: volume versus tempo. Os dois precisam ser considerados para você ter certeza que seu fermento está bombadão. Eu vou mostrar para você também uma outra coisa que você pode fazer. Tem um teste que chama floating test, que é o teste de flutuação do fermento, que você pode fazer quando você acha que ele está no pico. Antes de você usar ele na massa, você pega um copo de água, você pega com delicadeza uma colherada desse fermento e coloca nesse copo de água. Eu tô com o fermento aqui, eu não sei se ele vai passar no teste, porque ele tá desde ontem. Deixa eu mostrar pra você, ele já deu uma baixadinha, ele chegou no pico ali, tá vendo? Já deu uma baixada. Mas eu vou tentar fazer um floating test com ele, vamos ver se vai funcionar. Eu tenho aqui uma jarrinha de água e eu tenho aqui o meu fermento. Eu vou tirar delicadamente aqui, eu não sei se ele vai passar, vamos ver. Vamos colocar ele aqui. E olha que o danado passou! Vou mostrar pra você. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele flutua? Eu coloquei uma isca, eu alimentei ele a 1,55 de ontem pra hoje. Você vê que ele flutua. Se ele flutua, é porque ele tá legal pra fazer pão. Muitas vezes, esse teste pode dar um falso negativo. Ou seja, ele não flutua e ele tá legal pra fazer pão. Por quê? Porque às vezes você tirou de um jeito que não era o ideal, sabe? Você tirou o ar, tirou as bolhas de ar do seu fermento. E quando você tira as bolhas de ar do fermento, ele não vai flutuar na água. Então o teste de flutuação é um teste que tem que ser feito com muito cuidado e ele pode dar falso negativo. Ou seja, o fermento pode cair, mas ele ainda tá bom para fazer pão. Mas ele também é uma forma que você pode usar para fazer um teste para ver se o seu fermento está no ponto, no pico, né, para fazer pão. Tá? Valeu pela presença, tamo juntos e até a próxima. Tchau!